Glória a Jesus. Abram em Hebreus, irmãos. Hebreus 10. Essa semana foram muitas pregações. Nós falamos sobre a língua, sobre murmuração, sobre perseverança. E tudo isso está ligado, né, irmãos? Uma coisa está ligada à outra. E hoje a palavra ela vai ficar um pouco ainda ligada a esse tema, não é? Glória a Jesus. Vamos falar sobre a fé também. No capítulo 10, irmãos, no verso 32 de Hebreus, né? Hebreus capítulo 10, verso 32 em diante. Diz assim: Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições, e em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. E não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Irmãos, esse texto é poderosíssimo. Tem uma mensagem incrível, maravilhosa. Aqui, irmãos, o escritor de Hebreus, ele traz a memória desses hebreus. Hebreus são judeus, né, irmãos? Nascidos em Israel. Não é? Esse povo foi o povo, né, quando a igreja nasceu ali em Atos, foi o povo que ficou ali junto dos romanos e junto dos fariseus ali na terra de Israel. E eles sofreram perseguição demais, né? Se a gente olhar um pouquinho para a história, né, não estou nem dizendo da Bíblia, mas tem muitos historiadores que escreveram sobre o que aconteceu naquele tempo. E os cristãos, eles eram pendurados em postes, passavam piche, betume no corpo deles e acendiam. Eles viravam tochas humanas, né? Espetáculo. Eles eram lançados nas arenas. Hoje as pessoas vão assistir tourada e vem lá uma pessoa enganando o touro e enfiando a lança e matando o touro. Naquela época eram os cristãos, eles jogavam dentro das arenas para as feras, né? Leões, cães, e as pessoas iam assistir os cristãos serem destroçados e mortos, né? Porque confessavam que criam em Jesus, que acreditavam no Senhor Jesus. Então, o escritor aqui pode ter sido o apóstolo Paulo, né? Quase que eu soltei. Alguns dizem que foi, que não foi. Mas o que importa é, né, que aqui está se levantando uma memória do que eles viveram, direta ou indiretamente. Né? Porque muitos ali, por certo, conheceram alguém ou pertenceram à família de alguém que passou por isso. Né? Então ele está fazendo eles lembrar disso. E diz ainda, olha, além de tudo, vocês ainda se compadecem das minhas prisões. Vocês ainda sentem a minha dor nas minhas prisões. Não é? E aí, no verso 35 ele diz, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Não rejeite a confiança, é a esperança, é a certeza. Confiar é ter fé. É ouvir uma promessa. É ter uma esperança de um futuro. E não é qualquer futuro. Mas é um grande e avultado, que palavra difícil, né? É um maravilhoso prêmio. Grandioso, espetacular prêmio. Não é? O galardão é o prêmio. O avultado é aumentado, é gigantesco, é maravilhoso. Então, em meio às lutas e aflições, combates, perseguições, sofrimentos da vida, não devemos rejeitar a confiança que nós temos. Não devemos desanimar, desfalecer, não é? Porque nos espera um grande e avultado galardão.
Verso 36, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, eu preciso fazer a vontade de Deus, e eu vou alcançar a promessa. Então, eu preciso saber qual que é a vontade de Deus, para eu poder fazer a vontade de Deus. Né? E nós vamos ler daqui a pouco lá no Evangelho de João, e nós já sabemos, né, a palavra do Evangelho, o Senhor Jesus disse que nós deveríamos pregar aquilo que o Senhor Jesus ensinou. A palavra do Evangelho, que é o fundamento, né, é o alicerce, é a estrutura da igreja. Né? Essa é a vontade de Deus. Então, irmãos, ele diz assim, verso 38, mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, ele está insistindo em falar de crer, de ter fé. Crer para a salvação. Né? Viver pela fé. Então, o cristão, ele vive pela fé. Ele crê para a salvação. Então, fé no quê? Que fé é essa? As pessoas têm fé. O mundo inteiro tem fé. Lá no candomblé as pessoas têm fé. Na igreja católica as pessoas têm fé. Os espíritas têm fé. Se você for lá para a Índia, tem milhares de deuses lá em que as pessoas depositam fé. O Senhor Jesus não fala de qualquer fé. A palavra do Evangelho não fala. Quando nós lemos lá em Efésios capítulo 2, que a fé é um dom de Deus, isso não vem de nós. É um dom de Deus. Ele fala de uma fé específica. Ele fala de uma mensagem, de uma promessa, de mandamentos específicos. E nesses mandamentos, nessas promessas, nesse Senhor, recebemos um dom de crer. Isso sim é a fé que dá vida e que dá salvação. A sequência do texto é um texto que muitas vezes as pessoas, quando vão falar de fé, elas começam lendo a partir do capítulo 11, porque é um texto, aqui na minha Bíblia chama de exemplos de fé. Né? Exemplos de fé. A gente não pode esquecer que a carta está sendo endereçada a judeus, né? A hebreus. Então, pelo que nós lemos nas escrituras aqui, na carta aos hebreus, a gente percebe que essa igreja ainda era uma igreja judaizante, que ainda tinha muitas amarras no judaísmo. Né? Então, por isso que o escritor falou tanto na linguagem deles, na linguagem do judaísmo. Eu não vou ler o capítulo todo, porque ele é longo, mas a gente vai ler uns pedacinhos aqui, verso 1, Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, aqui já é uma explicação do que é fé. Né? O firme fundamento é o alicerce, é a estrutura de uma coisa que você espera. Né? Então, você está esperando uma coisa acontecer. Você está aguardando alguma coisa, mas você tem fé. Então, isso é como se fosse uma base, um fundamento para que você possa alcançar essa promessa, no que você espera. Né? E é também uma prova de algo que você não vê. Então você não vê alguma coisa, não é? Mas você acredita que aquilo vai acontecer. E aquilo é tão forte que para você é como uma prova, é uma certeza. Não é? Então na nossa vida a gente tem fé em muitas coisas. Eu já dei esse exemplo antes, as mulheres aqui que fazem um arroz, elas sabem fazem arroz quase todo dia, se não todo dia. Né? Então elas sabem que se fizer naquela boca do fogão ali, usando aquela panela, com aquela medida de arroz e de água, com aquela quantidade de alho e de sal, não é? E deixar naquela altura do fogo, por tanto tempo, depois abaixar o fogo e depois pôr a tampa, e cada um faz do seu jeito. Ela tem certeza que o arroz vai ficar bom e dá certo todo dia, não dá? É algo que ela já testou, é algo que ela já comprovou. Antes dela fazer, ela já sabe, daqui a pouco vai ter um arroz fresquinho aqui, não é? Por quê? Porque ela teve uma experiência naquilo. A fé no Evangelho é uma fé que também tem experiência. Você também tem experiência de fé, não é? Mas nós vivemos crendo em um Senhor que nós não vimos, não é? A palavra do Evangelho nos fala de um céu que a ciência não comprova, não dá respaldo, não tem. A ciência não afirma que existe céu e vida eterna. Mas nós cremos em um Senhor que ressuscitou, em um Senhor que morreu, ficou 3 dias morto,
ressuscitou ao terceiro dia. Deu testemunho, muitas pessoas viram. A fé no Senhor Jesus Cristo, ela foi passada, foi escrita por muitos que presenciaram. E nós temos essa estrutura de fé. Então, nós não cremos só que vamos ressuscitar, mas cremos que aquilo que o Senhor Jesus ensinou é verdadeiro, que a mensagem dele é verdadeira, os mandamentos. Nós entendemos de onde nós viemos, porque ele disse que nós estávamos mortos. O Senhor Jesus disse que você e eu estávamos condenados, que você e eu éramos filhos da ira, filhos do maligno. A palavra do Evangelho, o Senhor Jesus disse, não é? Que ele não veio condenar ninguém, porque todo mundo já está condenado. Ele não veio, ele veio dar a mão, ele veio nos trazer para a salvação. Ele veio nos abraçar e nos levar para a vida eterna. O Senhor Jesus trouxe essa verdade. E nós cremos nessa verdade, provamos dessa verdade e vivemos por essa verdade, né? Então, aqui o escritor está dizendo para os hebreus, olha, vocês viveram coisas terríveis, vocês provaram o amargo dessa vida, vocês sofreram, padeceram perseguições, estão ainda padecendo, mas vocês mesmo assim ainda me consolam, vocês ainda se compadecem comigo. E não desprezem essa confiança, não desanimem, não voltem atrás, porque existe sim uma salvação, um prêmio, uma vida eterna. Existe. Não é? Então, para que eles pudessem entender, ele traz os personagens lá do Velho Testamento e alguns exemplos de fé. A palavra aqui vai falar da fé desses homens, mas não é a fé de Jesus, porque Jesus veio depois. Então entendam isso, né, irmãos? Esse texto aqui, nós lemos o verso 1, irmãos. Vamos, glória a Jesus. Vamos pegar um texto aqui, ó, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do quê? O buscam. Então ele está falando de galardão aonde? De prêmio aonde? Aqui nesse mundo? Não, ele está falando de vida eterna. Irmãos, essa é a grande diferença de um cristão que conhece a verdade e de alguém que tem fé em algo que não é verdadeiro. Né, irmãos? Por quê? Porque o que nos dá esperança, que nos dá disposição, que nos dá alegria, não é? Firmeza, é justamente saber que a nossa alegria, a nossa recompensa, não está nessa vida. A palavra do Evangelho, ela nos chama, o Senhor Jesus nos chama para fazer o quê? Quando ele nos convida, quem quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser amar essa vida, perdê-la-á. Mas quem, por amor de mim, aniquilar essa vida, mortificar essa vida, por amor de mim, a ganhará para a vida eterna. Então, tendo esse entendimento, irmãos, fica muito mais fácil a gente perseverar até o fim. Então, no capítulo 10, ele vai dizendo, olha, nós não somos daqueles que se retiram para a perdição. Nós não somos. Então, aqui, irmãos, se a gente pegar exemplos de fé que foram citados aqui, eles são exemplo para os judeus, para nós não são exemplo. Então, por exemplo, aqui, ó, no verso 11, diz assim, pela fé, também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Se a gente olhar lá, vamos fazer isso? Coloca aí a fitinha. Coloca o cordãozinho aí, marca aí, que a gente vai voltar em Hebreus 11. Vamos para Gênesis, irmãos. Gênesis 17. É o primeiro livro lá da Bíblia. 17. Ou 18, vamos ver aqui. É 18, irmãos. 18. Verso 10. Então nós lemos lá em Hebreus que Sara creu, teve fé. Não é isso que está escrito lá? Por quê, irmãos? Porque esse é o entendimento dos hebreus. Então ele está convencendo os hebreus a viverem pela fé. E pega um conhecimento dos hebreus, que é de conhecimento comum dos hebreus, alguns exemplos de fé. Mas quando a gente vai olhar na Escritura, veja só, verso 10. E disse, certamente
tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, a tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo o homem o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade darei à luz, ainda havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: eu não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. Né? Ou seja, você está dizendo que você não riu, mas você riu que eu sei que você riu. Então ela não creu. Naquele momento ela não creu. Tá certo, irmãos? Depois dessa conversa, talvez ela tenha sido convencida a crer. Não é? Ela temeu, ela ficou com medo, né? Vamos voltar lá, irmãos? Então, em Hebreus, de novo, irmãos, vamos pegar mais um exemplo aqui. Por exemplo, aqui tem um outro exemplo de fé, no verso 17. Diz assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Então o que aconteceu aqui? Né? Abraão recebeu uma promessa, que teria um filho, e esse filho seria a sua descendência. Ele tinha promessa que a descendência dele seria muito grande, né, como as estrelas do céu. Não é? Então, a história vai dizer que ele realmente teve fé. Se os irmãos olharem lá, ele levou o menino. Ele creu que a descendência dele seria numerosa, mas mesmo assim ele levou. Quando o menino falou: ô pai, cadê o cordeiro? Está tudo aqui, só não viu o cordeiro, né? Deus proverá o cordeiro. Não é isso? Então ele teve fé? Era a palavra do Evangelho, a palavra de Jesus Cristo? Não. Essa palavra não é a palavra que nós ouvimos. Não é a palavra do Senhor Jesus. Mas era uma palavra. Havia sido feita uma promessa. Então veja, irmãos. Esse aqui é um exemplo do judaísmo, né? Tem um outro exemplo bom aqui. Verso 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Os irmãos conhecem a história? Eu vou dar uma resumida. O povo chegou finalmente à Terra Prometida e precisava invadir, matar, roubar e destruir, né? Como era necessário ali, segundo o que estava escrito. Então eles se reuniram, não é? Enviaram espias para espiar e ver como que era a cidade, se eles tinham poder bélico de guerra, né? E os espias chegaram até a casa dessa mulher, uma meretriz, não é? E essa meretriz tinha uma família, funcionava assim naquele tempo, não é? O pai prostituía a filha na própria casa. Então, eles chegaram lá e ela acolheu esses espias que eram inimigos, né? Eram inimigos. Eles foram lá com uma missão de avaliar as terras ali, não é? Quando eles estavam lá, ficaram sabendo, né? Porque viram o povo ali de Israel, foram até a casa da mulher, ela mentiu, protegeu aqueles espias. Por quê? Porque ela recebeu uma promessa. Tá vendo, irmãos? Então as pessoas têm promessas e elas podem ou não crer nas promessas. Essa mulher creu nos espias. Olha, então eu vou deixar vocês livres, tá? Mentiu para aqueles homens, os homens foram embora, ela libertou eles pela janela, se não me engano, por cima do muro, e eles fugiram e voltaram e disseram tudo aquilo que eles viram. E quando o povo de Israel invadiu as terras ali, foram primeiro lá buscar essa família, tiraram essa família de dentro, e depois mataram, destruíram e pegaram todos os bens daquela cidade, não é? Que é o que está escrito. Ela creu e ela recebeu um resultado daquilo, da sua fé. Não é? A promessa, ela alcançou a promessa.
Então, irmãos, o que acontece aqui? Por que eu estou entrando nesse detalhe? Né, irmãos? Porque se nós não entendermos no que nós cremos, a gente pode estar esperando de Deus algo que Ele não nos prometeu. Né, irmãos? Então, o que acontece muitas vezes, né, durante a nossa caminhada no Evangelho, a gente ainda está com um entendimento errado daquilo que Deus quer para a nossa vida. O começo do texto de Hebreus que a gente leu aqui, no capítulo 10, ele vem falando de perseguição, de morte, lembrando do que aconteceu na vida dos irmãos que morreram como espetáculo. O Senhor Jesus disse que isso ia acontecer. Ele falou, quando matarem vocês, vão achar que estão fazendo algo de bom para Deus. O Senhor Jesus preparou a igreja. A palavra que esses homens receberam foi essa. Olha, o Senhor Jesus que ressuscitou e muitos viram, esse Senhor Jesus que vocês creram, Ele não está prometendo vida boa para vocês. Ele não está prometendo o que a lei prometia. A lei prometia riqueza. A lei prometeu glórias e honras, mas Ele não prometeu isso. Ele prometeu que nós vamos ser perseguidos. Ele prometeu que nós nesse mundo teremos aflições, mas nos mandou ter bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. Então a pregação do Evangelho prepara o cristão com a realidade. A pregação verdadeira, ela te prepara para te dizer, você não é diferente de ninguém. A dor desse mundo, ela vem sobre a sua vida também. Deus não vai te separar num lugar onde nada te acontece. Isso é mentira. As religiões pregam mentiras para prender as pessoas dentro da religião. Não é? Muitos lugares, nesse momento, as pessoas estão falando, eis que eu te digo, Deus manda te dizer, vai acontecer isso, eu vou acontecer isso, eu vou fazer isso e aquilo na sua vida, na vida do seu filho, e etc, etc, etc. A palavra do Evangelho não ensina a fazer isso. Então a palavra do Evangelho é uma palavra que te dá entendimento, que te alicerça na verdade, que te prepara para a perseguição, para a luta, mas te prepara santo e santa, te desviando do engano, da mentira, das trevas desse mundo. A palavra do Evangelho faz isso. A palavra do Evangelho te faz discernir o bem do mal. A voz do Espírito Santo, a voz do maligno. Não é? Então, irmãos, quando nós cremos no Evangelho, nós nos deparamos, não é, com a palavra da verdade, entendendo que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Que Jesus Cristo nos revelou o Pai. Que a palavra de Jesus é a palavra que nós devemos seguir. Que Ele nos libertou da lei que nos escravizava, nos mantinha presos no pecado, cheios de maldição, cheios de problemas hereditários. Você está pagando o mal que o seu bisavô causou, a maldade, a incredulidade, né? Mas em Jesus isso é quebrado. A partir daquele momento que você creu em Jesus, você é uma nova criatura. Mas a sua mente, o seu entendimento precisa crescer. Porque se você não crescer no entendimento, você pode andar triste, abatido, como o cooperador Vitor pregou, murmurando, descontente, né? E a palavra do Evangelho nos ensina que um dos frutos do Espírito é o gozo, né? Ele fala, o fruto do Espírito né? É o amor, é a paz, é o gozo, né? Então, o contentamento, ele disse isso no capítulo 10, quando nós lemos lá, ó. Verso 34, ele diz, ó. Capítulo 10, verso 34. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com gozo? Com alegria na minha Bíblia, mas tem texto aí que está com essa palavra? É uma palavra comum, né? É uma tradução antiga. Então, era uma palavra que antigamente era muito usada, hoje eles estão substituindo. Mas é alegria, é contentamento. Então quer dizer que eles tiveram os seus bens roubados e eles receberam isso com? Como que pode isso? Né? Recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Os irmãos entenderam isso? Então, isso é o ápice do entendimento. É você sofrer prejuízo nesse mundo, mas a sua cabeça não está nesse mundo. Ah, eu não vou ficar triste, então não, você vai ficar. A vida, ela vai te maltratar, como maltrata todo mundo. É que o mundo procura as alternativas dele para aliviar o seu sofrimento. O cristão, ele vai buscar em Deus o consolo. Ele vai buscar em Deus o conforto, a esperança, a fortaleza. Ele vai buscar na esperança das promessas de Jesus. Não é? Então, é o que ele disse aqui. Vocês receberam o roubo dos vossos bens,
sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, porque tem grande e avultado galardão, né, irmãos? Então, no capítulo 12 aí, na sequência, então, o capítulo 11 foi para trazer à memória deles pessoas que creram em algo e abraçaram aquilo que eles creram. Então está mostrando, olha, a importância da fé. Você crê e você recebe. Não é? Mas nós não cremos em qualquer coisa. O Senhor Jesus, quando fala de fé, ele não fala de qualquer fé. Porque se você crê, irmãos, em outro Senhor, em outra palavra, infelizmente, irmãos, é o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Quem nos justifica é Jesus. A graça vem através de Jesus, de crer no seu nome, ser feito filho de Deus, receber o Espírito Santo e perseverar até o fim. Se a pessoa crê em outro Senhor, infelizmente, irmãos, aquela palavra ou aquela mensagem que muitos repetem que é falsa e mentirosa, todos os caminhos levam a Deus, é uma mentira. Só existe um caminho. Uma verdade, né? O caminho, verdade e vida, Jesus. Não é? Só existe esse caminho. Então, irmãos, vamos nos firmar na palavra dele. Ele ensinou. Ele prometeu. Ele disse como seria. Ele nos ensina como viver. Não é? No capítulo 12, irmãos, verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está... não é... Nós não fomos obrigados, não? Não é isso? Foi uma proposta? Jesus propôs que você viesse após ele, foi isso? Ou imposta? A carreira foi imposta? Não, eu te escolhi, vou te buscar no inferno, porque eu te escolhi. E você vai ser crente. É isso que está escrito? Não. Jesus propôs, quem quiser vir após mim. Então isso é uma outra coisa, né, irmãos? Que é um falso entendimento muitas vezes. Não é? A carreira ela foi proposta. Não é? Mas eu tenho que correr, mas com paciência. Como que alguém corre com paciência, irmãos? Não perde tempo. E paciência por quê? Porque durante essa jornada, essa corrida para a salvação, você vai ter tribulação. Você vai ter dificuldade. Ou você teve dificuldade. Quando você encontrou Jesus, a sua vida já estava destruída. Muitas vezes acontece isso. Pode não estar destruída, mas teve prejuízo. Tem feridas abertas. Tem coisas difíceis de lidar, memórias. E você encontrou Jesus. Você precisa agora aprender a viver pela fé, a olhar para a esperança da vida eterna, a entender que você não estava só com esse prejuízo, você ainda estava condenado. Você ainda era filho do maligno e te aguardava o lago de fogo. Então agora você tem que abraçar aquilo que é bom e conviver com aquele passado e conviver muitas vezes com as dores da sua vida que trazem na sua memória. E muitas coisas ainda podem acontecer, nós não podemos garantir nada, irmãos. Não é? Então nós temos que aprender, irmãos, a ter contentamento. E você vai ter contentamento muitas vezes chorando. Porque lá no fundo, no seu interior, o que te move, o que te levanta, o que te dá força para viver, para caminhar, é saber que Jesus Cristo te deu a vida. Que Jesus Cristo te garantiu um futuro nos céus e é eterno. E vai enxugar suas lágrimas, a palavra diz isso. O seu corpo vai ser transformado em um corpo especial, como o de Cristo. Então, não vai ter mais dor de passado, não vai ter mais saudade, não vai ter mais sofrimento. As pessoas têm doenças incuráveis na própria vida, nos filhos. São muitas coisas que a gente traz, não é, irmãos, na nossa vida. Mas agora, Jesus, a sua promessa, a sua vida, o seu sacrifício, o seu sangue derramado, precisa ser maior. Porque é maior. Irmãos, é maior. O que o Senhor Jesus Cristo fez, o que Ele prometeu para nós, é maior do que tudo, irmãos. Então tem que ser a sua força, o seu escape, a sua fortaleza, lembrar de Jesus, do que Ele prometeu, quem você é. Você é filho e filha de Deus. E você tem que vencer, irmãos. E você vai vencer se você perseverar na verdade, a palavra de Jesus, o Evangelho. E Ele pede para aqueles que Ele ensina, né? Na sua proposta, que nós sejamos santos, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. O mundo vê e conhece a sua história. As pessoas sabem o que você vive, o que você viveu, o que você passou. E quando eles descobrem que com tudo isso você é cristão e tem contentamento, e não murmura,
e não reclama, mas espera, mas ama, se santifica, não é? Você não vira a casaca, não derruba, não vira a mesa. Pelo contrário, por Jesus você se santifica, você se transforma. A palavra do Evangelho brilha, né, em você. A vida de Jesus manifesta através da sua vida. Então, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Glória a Jesus. Deus abençoe, meu irmão. Dor de garganta, um abençoado aí me ajudou. Glória a Jesus. Então, irmãos, ele conclui, né, esse raciocínio. Verso 4. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Então ele dá um exemplo de um tal que, sendo Deus, veio a esse mundo e padeceu as perseguições, as contradições. Né, irmãos? Porque ele tinha uma esperança, uma promessa. Não é? É o que diz o verso 2. Ó, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, irmãos, ele venceu. E aquele que prometeu e cumpriu foi aquele que ressuscitou o Senhor Jesus ao terceiro dia. Não é? Aquele que enviou o Espírito Santo e que está dentro de nós e aqui conosco nesse momento. Glória a Jesus. É o que nos promete a vida eterna, irmãos. Então nós temos que, irmãos, sempre que houver a dificuldade, a tristeza, buscar a memória da nossa fé, da nossa esperança, irmãos. Colocar à frente, né? Isso tem que ser maior. Precisa ser maior, né, irmãos? Então, na sequência aqui, irmãos, no verso 12, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então, uma raiz de amargura é uma memória. Uma raiz de amargura é algo que aparece dentro de você e você pensa assim, eu não vivo sem isso. A vida não faz sentido mais, porque eu não tenho isso. Ou porque isso aconteceu. Não é? Aquilo te contamina. E aí você começa a abrir a boca e começa a contaminar quem está ao seu redor, com reclamações, murmurações. Não é? Então, a palavra nos ensina, ainda que você tenha ficado com os joelhos desconjuntados, né, irmãos? Ainda que, né, você, por algum momento da sua vida, tenha desanimado, tenha fraquejado, a palavra está te animando, não é? Torne a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, não é? Caminhos direitos para os vossos pés, para o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado, não é? Glória a Jesus. Então, irmãos, essa palavra vem nos ensinando, né, irmãos? Que nós temos que olhar para o nosso Senhor Jesus, para a sua promessa, né, irmãos? Glória a Jesus. Vamos para João, capítulo 14. Verso 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo,
para que onde eu estiver estejais vós também. Então, irmãos, o Senhor Jesus está falando com os seus apóstolos, dando uma promessa, prometendo para eles moradas celestiais, dizendo, eu vou para lá, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou levar vocês junto comigo, para que onde eu estiver estejais vós também. Porque antes disso, quando ele começa a dizer, olha, chegou a hora, viu? Meu Pai vai ser glorificado em mim, não é? E o Senhor Jesus começa a dizer o que ia acontecer. E começa a falar muitas coisas. E o apóstolo Pedro falou, não, eu não vou deixar isso acontecer não. Eu sou capaz de morrer pelo Senhor. Eles não queriam que o Senhor Jesus se afastasse deles. Eles não entendiam o que era receber o Espírito Santo. Então o Senhor Jesus aqui, ele começa com as promessas, preparar os corações para essa separação. Glória a Jesus. E aí ele vai dizendo como que a gente vive nesse mundo sem a presença dele, porque naquele momento ele estava presente com os discípulos. Não é? Verso 4. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Então o Senhor Jesus Cristo dá a receita para o cristão. É andar nos caminhos de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Nós já sabemos para onde ele foi. E sabemos qual que é o caminho. O caminho é a sua palavra. É o que ele prometeu, é o que ele ensinou. Eu preciso me dedicar nisso, irmãos. Irmão e irmã, se dediquem no Evangelho. Entendam a vontade de Deus para a sua vida pelo Evangelho. Não é? Novo Testamento. E o Evangelho vai te preparar, vai te dar força para você entender as coisas que estão acontecendo, né, irmãos? Na sua vida. E você continuar contente e perseverando até o fim. Verso 8. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu... Olha só, irmãos, que confiança, que maravilha. Não é, irmãos? Então, eles entenderam a mensagem de Jesus. Eles queriam conhecer o Pai, porque o Senhor Jesus falava do Pai. Não é? Queremos conhecer o Pai. Mostra-nos o Pai. Nos basta. Quer conhecer o Pai? Fica atento no que eu falo. Não é? Olha para mim. Olha para mim que você vai conhecer o Pai. Não é? Persevera em mim que você vai conhecer o Pai. Então a palavra do Evangelho, irmãos, é muito clara. É Jesus, é o Novo Testamento. Não é? E te dá confiança para você vencer as lutas que têm tirado a sua paz, que têm tirado lágrima dos seus olhos. É nele, é buscando a Ele, é pedindo a Ele vai te ajudar e você vai vencer. Não é que você vai receber tudo o que você quer. Ah, não, mas está escrito aí, irmão. Como que você fala? Você contradiz, você está contradizendo o que você está dizendo. Porque está escrito aqui, ó. Verso 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado. Aí é que está a diferença. Em meu, pedir em nome de Jesus é de acordo com o que Jesus concorda. Né, irmãos? Já dei esse exemplo aqui. Você não chega na Casa Branca e fala assim, eu vou entrar, porque eu estou em nome do presidente Trump. Né? O segurança vai te barrar na porta e vai falar, opa, peraí, não é só você falar isso, não. Deixa eu ver se realmente está autorizado você entrar. Não é? Não é porque você fala no nome de Jesus que é o desejo de Jesus. É a vontade de Jesus. Então, quando você persevera na palavra, você entende aquilo que é realmente de acordo com a palavra do Evangelho. Você não vai pedir nada além daquilo que o Evangelho te ensina. E isso também está escrito aqui no capítulo 15, irmãos. Ó. Verso 7. Diz assim, se vós estiverdes em mim, se,
É uma possibilidade, tá certo? É uma condição, tá certo? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então o que acontece muitas vezes é que a pessoa não entende nada do evangelho, não sabe qual que é o propósito de Deus para sua vida e começa a pedir carro importado e começa a pedir coisas que não tem nada a ver com o evangelho, né, irmãos? Então, nós sabemos que entendendo, não é, irmãos, o evangelho, você vai saber como pedir. Enquanto você está buscando, a palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Junto a Deus, porque nós não sabemos pedir como convém, né, irmãos? Então, irmãos, a palavra do evangelho quer nos dar entendimento para a gente não andar cabisbaixo, irmãos, desanimados, entristecidos, como se essa vida aqui fosse uma vida de miséria, né? Porque quando a gente está mal, deprimido, às vezes, tem gente que tem depressão, né, irmãos? Pode acontecer. Às vezes a depressão acontece até por um problema de falta de vitaminas, né? Tem gente que está triste e não sabe por quê. Está abatido, está desanimado, não tem vontade de viver, mas ela olha para a vida e fala assim, tá tudo bem, eu não sei por que eu tô assim, né? Às vezes tem que ir no médico mesmo, tomar umas vitaminas, né? Tomar sol na cabeça, que às vezes fica só dentro de casa, faltam umas vitaminas no corpo, né? Mas muitas vezes não, é remoendo pensamentos, remoendo coisas, e a palavra tem que falar mais alto, você tem que lembrar de Jesus, das promessas de Jesus, né? Tudo que foi pregado hoje, né, irmãos? O seu passado pode ter sido duro, mas olha para Jesus e olha para frente, né? Para as promessas, tem que ser maior. Em nome de Jesus, vamos finalizar. Eu quero só ler mais um texto aqui, irmãos. Verso 23. Capítulo 14, perdão, irmãos. Eu fui para o 15, né? Volta para o 14 aí. Verso 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele e faremos dele. Então é outra condição. Se alguém me ama, guarda a minha palavra, a palavra de Jesus, né? Aí, quando isso acontece, né, o Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas. É simples, irmãos. As pessoas tatuam o nome de Jesus. Põe adesivo no carro, não é? Põe às vezes o nome do filho, não é? Cristiano. Não tem nenhum cristiano aqui, né? Que é de Cristo, né? Ou fulano de Jesus. Tem algum fulano de Jesus aqui? Não tem? Mas a pessoa às vezes não é de Jesus, irmãos. Não crê em Jesus, não guarda a palavra de Jesus. Não adianta fazer tatuagem. Não adianta colar adesivo, livrai-nos do mal, amém, no carro. Não vai adiantar, irmãos. Né? Não adianta carregar na carteira um santinho lá, um verso, um salmo. Não vai mudar nada, irmãos. Tem que guardar no coração, na mente, pôr em prática. Ser santificado, ser transformado. A sua vida deve manifestar que você é de Cristo, né? Então, quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho. É o que o Senhor Jesus disse. É isso que ele vai fazer lembrar, não é outra coisa, irmãos, né? Verso 27. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize, né? Então o mundo tem uma paz. A paz do mundo o que é? É os sonhos sendo contemplados, alcançados, não é isso? É o desejo do coração sendo atendido. E eu não vou pregar, Deus vai cumprir o desejo do seu coração, porque é mentira, né, irmãos? Não vou fazer isso. Agora, se aquilo que está no seu coração concorda com a palavra do Evangelho, não é? Você pode pedir, peça, né? Peça. Deus te dá essa autoridade. E muitas vezes a gente, irmãos, falta fé. Não pode faltar fé, né, irmãos? Temos que buscar. Para Deus tudo é possível, irmãos. Tudo é possível aquele que crê, né? Então busque. É algo difícil? Ah, não, é um milagre, só acontece por um milagre. Concorda com a palavra? Claro. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso é bom. É bom, então eu vou buscar. Não, mas é um milagre, é só um milagre. Então Deus é especialista nisso. O Senhor Jesus, ele faz milagre. Busque. Bata na porta. Não é? Filipenses, irmãos, capítulo 4.
Filipenses 4. Verso 10. Para finalizar, tá, irmãos? Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então, ele precisou aprender. Apóstolo Paulo, ele aprendeu a contentar com o que ele tem, irmãos. O que ele tinha. Então, às vezes, o que falta pra gente é aprender a contentar com o que você tem. Não é? Contentar é ficar contente, satisfeito, né, com o que você tem. Verso 12. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, o cristão ele precisa aprender que esse mundo, nessa vida, você vai ter altos e baixos. E você precisa saber se contentar com o que você tem. E você não tem pouco, irmãos. Você não tem pouco. A palavra nos fez lembrar o que você tem. A promessa de Deus na sua vida é muito, é maravilhosa. Né? Os milionários desse mundo não podem comprar. Os bilionários, né? Tem homem bilionário nesse mundo, não pode comprar. Ele precisa se converter, crer em Jesus. E você já creu, você já se converteu. Glória a Jesus. Amém, irmãos?